Olá, meu nome é Tatiana e eu vou falar um pouquinho hoje sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso ele é uma extensa e complexa organização de tecido nervoso, pelo qual as reações internas são correlacionadas e integradas e também existe um determinado ajuste. Essa é uma definição bastante simples do sistema nervoso. Então, o que ele está fazendo basicamente o tempo todo é pegando a informação do meio externo, do meio interno, integrando essas informações e gerando uma resposta a partir delas, né? Eu gosto bastante dessa frase de que o encéfalo é a nossa parte mais divina, essa frase de Platão. Eu concordo com isso também. O cérebro é o único órgão que pensa sobre ele mesmo. Eu acho bastante interessante esse aspecto. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Eu tenho um copo d'água, uma pessoa olhando para o copo d'água. E aí essa informação sensorial, que eu vou chamar de uma aferência, ela entra no meu sistema nervoso. Eu tenho um processo de integração, então, por exemplo, eu medi o quanto que eu tenho que ativar no meu músculo para poder pegar aquela água. E aí eu tenho uma saída, ou seja, uma eferência motora. Ou seja, eu tenho um impulso que está chegando aqui que vai fazer com que eu contraia o meu músculo e aí eu consiga levar essa água até a minha garganta, né? Então é importante a gente entender que a principal função do tecido nervoso é essa de receber uma informação, integrar essa informação e gerar uma resposta a partir da informação que ele recebeu, né? Aqui tem esse resuminho, o tecido nervoso é especializado em receber, integrar e responder a situações do ambiente interno e externo, né? E quando a gente está falando sobre o sistema nervoso, a gente está falando sobre o tecido nervoso em si, tecido conjuntivo, mas eu tenho também, por exemplo, o tecido epitelial, que algumas células da glia, que são células que estão de apoio ali para o sistema nervoso, por exemplo, uma delas é um tipo de tecido epitelial, então as células ependimárias, por exemplo, que que recobrem os ventrículos por dentro. Então, quando a gente estiver pensando quais são os tipos de tecido que eu vou encontrar no sistema nervoso, tecido nervoso com certeza, mas também conjuntivo e epitelial. Nesse slide a gente tem um resuminho das funções básicas do sistema nervoso. A gente tem aqui captar e interpretar a informação sensorial interna e externa, ou seja, também gerar uma capacidade de orientação no espaço, né? Eu só sei onde eu estou porque meu corpo sente onde meu corpo está e aí ele consegue gerar uma determinada resposta. E tem o controle e a coordenação de contrações musculares para manutenção da postura e também para realizar determinados movimentos. Controle das atividades viscerais para que o nosso corpo mantenha um certo equilíbrio das funções em relação ao meio externo. E aí as funções mais elevadas, que seria o aprendizado, a memória, a emoção e até outras funções abstratas, né? Então, de novo, um resumo da função do sistema nervoso, que ele tem ele tem a capacidade de receber informação sensorial, integrar essa informação e gerar uma resposta motora adequada, né? Esse resuminho ele é bastante interessante, porque se a gente pensar em um exemplo que eu dei até na aula de articulações, que se eu lesiono, por exemplo, meu tornozelo, uma lesão recente, e aí eu vou ficar em cima dele, fechar o olho, e vou perder o meu equilíbrio muito mais rápido. Por quê? Porque eu tenho receptores sensoriais dentro da cápsula articular e também nos ligamentos que foram rompidos com essa lesão. E aí eles podem estar ou mandando o sinal um pouco mais lento ou até mesmo ter perdido essa conexão. Então o meu corpo não sabe onde meu pé, por exemplo, está posicionado no espaço, quando eu estou pensando nesse exemplo de uma torção do tornozelo. E isso ajuda com que eu tenha novas lesões. Então, quando a gente está falando no processo de uma reabilitação, é importante entender essa função do sistema nervoso e pensar como integrar isso na dinâmica do processo de recuperação em si, né? E quando a gente vai falar sobre uma organização mais geral do sistema nervoso, a gente está falando de uma organização macroscópica. Quando a gente olha, a gente tem então duas divisões, né? Uma divisão anatômica para ficar mais fácil de achar.
Eu tenho uma parte que eu chamo de sistema nervoso central e uma parte que eu vou chamar de sistema nervoso periférico. Bastante simples. Sistema nervoso central é o encéfalo e a medula. Se a gente parar para olhar aqui nessa imagem, a gente consegue ver o encéfalo aqui e a medula descendo. Então, toda a medula e o encéfalo eu vou chamar de sistema nervoso central. Quando eu estou falando de encéfalo, eu estou falando de quem? Eu estou falando de cérebro, cerebelo e do tronco encefálico também, tá? Então, é toda essa estrutura que está protegida pelo meu crânio e, no caso da medula, que está protegida pelas vértebras, tá? Se eu pensar que as vértebras têm um espaçozinho justamente por onde a medula está passando, todo o meu sistema nervoso central, então, está protegido por osso. E o sistema nervoso periférico já não. Eu vou considerar sistema nervoso periférico os nervos que já saem, então, da minha medula e alguns gânglios também que a gente tem aqui fora, tá? Então, se a gente olha aqui essa parte mais amarelinha, tá representando os diversos nervos que saem da medula. A partir do momento que saiu da medula, já não vou considerar mais como sendo um sistema nervoso central, tá? Cadê minha coluna para mostrar? Então, como eu estava comentando, o sistema nervoso central, ali todo protegido dentro do minha parte de ossos, né? Dentro do crânio e da medula. Então, quando eu vou olhar, por exemplo, para esse cara aqui, ó, parte do encéfalo, que é o cérebro, o cerebelo e o tronco, ele está localizado justamente aqui dentro do meu crânio. E aí, por aqui vai descer a minha medula. E a minha medula vai estar passando aqui, ó. Então, aqui eu tenho um pedaço do osso occipital. E aqui estaria a medula. Vamos ver se a câmera consegue pegar. Olha lá a medula passando aqui em amarelo por dentro do forame intervertebral. Tudo isso aqui, então, é sistema nervoso central. E aí, o que saiu dos nervos aqui já para fora é sistema nervoso periférico, tá bom? Além dessa organização entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, eu tenho uma denominação também que é sistema nervoso autônomo. Essa já é uma divisão um pouco mais funcional, então não tanto em relação à anatomia, mas à função que essa parte do meu sistema nervoso coordena. Quais seriam essas funções? Seriam funções automáticas. Então, eu tenho duas respostas básicas, né? Eu vou ter duas divisões entre sistema nervoso simpático e parasimpático, mas, de maneira geral, o sistema nervoso autônomo é tudo aquilo que eu não controlo conscientemente. Então, por exemplo, eu não preciso pensar para que meu coração possa bater de maneira autônoma. Eu não preciso pensar para respirar. Eu posso alterar a minha respiração de maneira voluntária, mas se eu tentar me matar prendendo a respiração, eu não vou conseguir. Eu vou desmaiar e aí alguns centros que estão localizados, por exemplo, no tronco encefálico, que coordenam nossa respiração, voltam a funcionar. E aí eu não tenho como me matar prendendo a minha respiração, por exemplo. Então é importante que a gente entenda essas duas divisões. Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico e sistema nervoso autônomo. De sistema nervoso autônomo, ele vai estar no central e no periférico, né? Então, ele vai ter fibras, os nervos, por exemplo, a informação está passando por sistema nervoso periférico. Agora, os centros de organização estão localizados no sistema nervoso central. A gente vai ver com mais calma o sistema nervoso autônomo daqui a pouco. Então, aqui a gente tem um exemplo básico desse esquema e dessa organização geral do meu sistema. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma informação sensorial que está chegando da minha pele, músculos e articulações. Essa informação sensorial, ela vai para a minha medula. Aqui na minha medula, ela manda informação para uma outra região. Essa informação da minha medula sobe para o meu cérebro. No meu cérebro, essa informação ela é integrada e aí desce uma resposta. E essa resposta pode ser, por exemplo, uma contração de musculatura lisa ou uma musculatura voluntária. Então, é preciso que fique bem claro essa dinâmica de organização, né? Então, a informação vem,
vai para a medula, entrou no sistema nervoso central. No sistema nervoso central a informação é processada, é gerada uma resposta que desce pela medula e essa resposta vai então estimular a contração de musculatura lisa, por exemplo, tá? Aqui a gente tem alguns outros exemplos de entradas, também às vezes é chamado de input e output, basicamente para dizer o que está entrando de informação, o que está saindo de informação. Esses termos, input e output, a gente importa da engenharia, né? Por quê? Porque basicamente é um sinal elétrico, então na parte quando a gente vai estudar fisiologia neuromuscular, por exemplo, tem muitos termos semelhantes com a engenharia, com áreas mais ligadas a ciências mais básicas, justamente por conta de ser um sistema elétrico que funciona basicamente muito semelhante ao sistema nervoso, né? A transmissão de impulso, etc. Então, alguns termos podem ser semelhantes. Aqui a gente tem alguns olfatos. Aqui a gente tem algumas informações sensoriais. Então, por exemplo, o olfato, a informação dos olhos, da retina, ouvido interno e botões gustativos. Essa parte, ela está entrando por uma região um pouquinho diferente. Por quê? Os nervos cranianos que cuidam dessa parte sensorial, eles saem direto do cérebro, basicamente. Então, eles não passam aqui pela medula. Eles vão direto para o cérebro, é processada uma informação e já sai, por exemplo, um determinado tipo de resposta, tá? Mas por conta de características especiais dos nervos cranianos. De maneira geral, todo o restante do corpo, né, então de cabeça para baixo, eu tenho obrigatoriamente que a informação sensorial vai passar aqui pela minha medula. Tá? A gente tem essa divisão funcional do sistema nervoso, que é somático e visceral. Então, quando eu estou falando de somático, eu estou relacionando com alguma parte do meio. E quando eu estou falando de visceral, eu estou relacionando as vísceras de maneira geral. Essa função de manutenção da homeostase. E da mesma forma, eu tenho uma informação motora ou uma informação somática. E da mesma forma, eu tenho uma informação somática eferente, uma informação somática eferente. Tem uma informação visceral aferente e uma informação visceral eferente. Vamos entender um pouquinho melhor essa organização. Então, aqui eu tenho um grupo de neurônios, né? Um feixe de receptores, ligamentos, ali que estão no meu sistema esquelético de maneira geral. Essa parte são fibras que estão subindo para o meu sistema nervoso. Essas fibras eu vou chamar de fibras sensitivas ou fibras aferentes, tá? Essas fibras, então, elas sobem para o meu sistema nervoso central, geram uma determinada resposta, e essa resposta vai através de neurônios e fibras eferentes, ou fibras motoras, tá? Agora, a parte visceral da mesma forma. Então, por exemplo, eu comi, meu estômago dilatou. Aí essa informação no meu estômago dilatar sobe para o meu sistema nervoso central, teoricamente para dizer, olha, estou saciada, comi o suficiente, e aí essa informação é processada aqui no meu sistema nervoso central e ele manda uma informação motora autônoma, ou seja, que eu não tenho consciência de, por exemplo, contrair a minha musculatura lisa do meu trato gastrointestinal para impulsionar, então, por exemplo, a comida que estava no meu estômago para o meu intestino delgado, tá? Então, aqui, de novo, a gente tem o componente sensitivo somático, sensitivo visceral, e aí a parte somática motora, aquela parte voluntária que eu consigo controlar, a parte motora autônoma ou visceral, eu não consigo controlar, que é justamente a parte de musculatura lisa, tá? Então, sempre que a gente ouvir aferente, quer dizer levar em direção a. E eferente, levar embora. Então, quando eu estou falando aferente, é a informação sensorial que está subindo para o meu sistema nervoso. Quando eu estou dizendo eferente, é a informação motora que está descendo. Seja ela motora voluntária
ou motora involuntária, né? Aqui, então, por exemplo, a gente tem algumas fibras sensitivas somáticas aqui na pele, sensitiva visceral aqui no meu estômago, que, ai meu Deus, volta aqui, que está levando a informação sensitiva lá para o meu sistema nervoso central, e aí ele vai conduzir uma determinada resposta, por exemplo, contração da minha musculatura esquelética ou contração de alguma outra parte, tá? Não vou me adentrar muito a essa parte agora. E aí a gente tem a parte de sistema nervoso. O tecido nervoso em si, quando a gente vai pensar nele, a gente está olhando basicamente dois tipos de células. Os neurônios e as células da glia, também chamadas às vezes de neuroglia ou neuróglia. Os neurônios são de fato a unidade fundamental e têm a característica de serem excitáveis. Ou seja, ele consegue receber, ele processa a informação e ele ainda manda a informação para uma outra pessoa. As células da glia, de maneira geral, elas estão ali para dar um apoio e um suporte para os neurônios. Então, elas ajudam em uma série de funções coadjuvantes. Então, elas vão ajudar, por exemplo, na proteção com a barreira hematocefálica, com células chamadas de astrócito, vão ajudar a tirar o excesso de neurotransmissores que ficam na fenda sináptica, vão ajudar no processo de defesa, caso haja algum micro-organismo que tenha entrada no tecido nervoso. Então, essas células, elas têm características de auxiliar e dar tudo o que o sistema nervoso precisa para poder funcionar, tá? Aqui é uma estruturazinha bem básica de dois tipos de células de neurônios, né? Então, eu tenho a região aqui dos dendritos, algumas vezes é chamado de árvore dendrítica. E aí, quando a gente pensa em árvore na nossa zona tropical, fica meio confusa, porque as nossas árvores estão sempre cheias de flores e folhas. Mas se a gente pensa que a maior parte da ciência foi feita no hemisfério norte, no inverno as folhas caem completamente, ficam só realmente os galhos. Então aí faz sentido chamar de uma árvore dendrítica, porque parece que realmente são só os galhos ali que estão dispostos. Aqui, os galhos que estão dispostos na árvore. Aí essa região central eu vou chamar de corpo celular, ou a soma, né? Soma quer dizer corpo. Esse prolongamento eu vou chamar de axônio. E aí lá no final do axônio eu tenho o terminal axonal ou terminal, o botão sináptico também, às vezes é chamado dessa maneira, tá? E aqui, mais ou menos da mesma forma, eu tenho alguns dendritos, axônio, só que o corpo celular ele está localizado um pouquinho para fora, e aí o axônio aqui e o botão terminal aqui no finalzinho. Um aspecto importante é que essas células elas são recobertas por outras células que formam o que a gente chama de bainha de mielina, né? Células de Schwann e oligodendrócitos, dependendo se a gente está falando do sistema nervoso central ou periférico. Mas para que serve essa bainha de mielina? Ela é literalmente uma camada de gordura que está envolvendo o prolongamento desse neurônio para ajudar com que um impulso nervoso seja emitido de maneira mais rápida. Então, eles são o que a gente chama de impulsos saltatórios, né? E onde eu não tenho bainha, a informação vai como se fosse pulando, né? De um nódulo para outro, para outro, para outro. Isso aumenta muito a velocidade de condução de um impulso. E isso é uma característica bastante importante para garantir que o nosso corpo funcione de maneira adequada. Tem algumas doenças que, infelizmente, essas bainhas de mielina vão se desmielinizando, ou seja, elas vão perdendo a bainha de mielina e aí o impulso fica mais lento e essa característica tem uma série de consequências, né? São algumas doenças que apresentam uma série de consequências para a vida dessas pessoas. Então aqui a gente consegue ver um outro esqueminha, o corpo, os dendritos, axônios, as células de Schwann aqui fazendo a bainha de mielina, os nódulos de Javier, por onde o impulso está saltando, e uma característica mais histológica desse tecido, né?
não vou me ater tanto a isso. Mas por que é importante a gente só relembrar um pouquinho da característica do tecido nervoso? Porque macroscopicamente esse tecido tem uma função importante, que é o que a gente chama de substância cinzenta e substância branca. Quando eu olho, por exemplo, aqui é um corte de um cérebro, né? Um encéfalo, na verdade, porque eu tenho cérebro, eu tenho um pouquinho aqui de tronco encefálico. Tá vendo essa região mais escurinha? Essa região eu vou chamar de substância cinzenta. É nessa região onde estão localizadas, principalmente, os corpos dos neurônios. Então, é ali onde eu tenho o principal sinapse acontecendo, o principal processo de processamento da informação. Então a informação está chegando ali, ou seja, o impulso está chegando nos dendritos, o dendrito está pegando aquela informação e decidindo se ele vai mandar para frente ou não. Então essa região mais externa, que a gente chama também de zona cortical, lembra que a gente tem córtex em vários outros tecidos, e é normalmente cortical, quer dizer, isso, essa parte mais externa, é basicamente substância cinzenta no meu encéfalo, né? Então, olha aqui, ó, tudo mais escurinho. E a parte de substância branca, que é a parte mais interna, é conjuntos de axônios. Como eles estão enrolados, esses axônios eles estão ali enrolados pela bainha de mielina, ele fica com essa característica mais esbranquiçada. Então, é bastante fácil de observar, tanto no córtex quanto na medula, a diferença entre a substância branca e a substância cinzenta. E a gente consegue observar sem precisar de um microscópio, por exemplo. Aqui a gente tem um exemplo de uma medula. Na medula só tome cuidado que inverte, né? Então a substância cinzenta fica nessa parte mais interna, formando o que a gente chama de um H medular, porque realmente parece um H. E a substância branca fica aqui mais externamente. Tá? Aqui de novo um exemplozinho, substância branca e substância cinzenta, os corpinhos aqui dos neurônios, enquanto na substância branca são só feixes de fibras que estão ali passando, tá? Então lembra que a gente falou do tecido conjuntivo estando presente no sistema nervoso? De uma forma bastante semelhante aos músculos, eu tenho tecido conjuntivo envolvendo conjuntos de feixes e fibras nervosas, né? Então a gente olha aqui, por exemplo, eu tenho a região de endoneuro, perineuro e epineuro, né? Aqui também endoneuro, que seria esse tecido conjuntivo mais interno, o perineuro formando aqui os fascículos e ali o epineuro mais externamente, né? E aí, se a gente olhar, os vasos sanguíneos estão mais localizados ali em um fascículo, por exemplo, ou mais externamente ali na região do epineuro, tá? Aqui de novo a gente consegue visualizar o conjunto de fascículos com um recobrimento bem bonitinho aqui de endoneuro, perineuro e aqui mais externo, epineuro, tá? Aqui a gente tem um corte mais longitudinal, onde consegue identificar um pouquinho do intervalo da bainha de mielina. Então a gente consegue aqui, cadê? Aqui, ó, um pouquinho do intervalo desses nódulos que se formam da bainha de mielina. Essa é uma parte mais histológica, mas que é importante para que a gente possa entender que quando eu estou olhando a substância branca e cinzenta, eu tenho que saber o que eu estou olhando. Eu estou olhando o corpo de neurônio ou eu estou olhando conjuntos de prolongamentos, né? Então eu estou olhando conjuntos de axônio, por exemplo. E aí a gente já falou um pouquinho disso, mas eu tenho diferentes tipos de neurônios. Ou seja, um neurônio sensorial, também chamado de aferente, que é aquele que vai receber um determinado tipo de estímulo. Eu tenho interneurônios, que são neurônios que vão se conectar a outros neurônios. E eu tenho neurônios motores, ou também chamados de neurônios eferentes, que são aqueles que vão mandar a contração acontecer. Então, por exemplo, aqui no meu músculo eu tenho alguns receptores sensoriais que vão mandar a informação, ó, aqui o corpinho,
vai mandar a informação para minha medula. Na minha medula ele faz sinapse com outro neurônio e faz uma sinapse que sobe lá para cima. Lá em cima gera uma determinada resposta, desce e aí eu tenho um estímulo, por exemplo, para contração muscular. E aí quando eu vou falar de reflexos, né, eu tenho um reflexo monossináptico e bisináptico, que são um pouquinho dessa ideia, mas não vamos entrar em detalhes sobre isso agora. E uma característica principal do sistema nervoso é justamente a capacidade dele de gerar um impulso nervoso. Então ele consegue responder a um estímulo, consegue conduzir esse estímulo e é justamente através desses impulsos nervosos que acontece todo o processamento da informação e toda a resposta motora. É muito interessante como é um sistema simples, é um sistema binário de 1, 0, 1, 0, 1, 0 e como esse sistema se organiza de maneira tão maravilhosa para poder funcionar. Eu sou fã do sistema nervoso. Quando você entende um pouquinho de linguagem de computador, você entende que, por exemplo, é um sistema binário, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, que está mandando a informação e todo esse processamento. Quando a gente faz um paralelo com a quantidade de informação que o nosso sistema consegue processar e com uma capacidade de computador, por exemplo, que eu teria que ter, existem algumas estimativas que eu teria que ter um computador do tamanho do estado do Texas. O estado do Texas é maior do que o estado de São Paulo, só para vocês terem uma ideia, é mais ou menos uma Minas Gerais ali. Então imagina, você tem que ter um computador do tamanho de uma Minas Gerais para conseguir fazer na velocidade que o nosso sistema nervoso faz todo esse processamento de informação. E olha como tem gente usando mal esse sistema, né? Vamos combinar. Mas, brincadeiras à parte, é importante que a gente entenda, então, que por ser um sistema muito ativo, ele tem uma taxa metabólica muito importante. Ou seja, ele tem uma preferência por glicose e ele tem uma demanda energética muito grande. Então é um tecido que está o tempo todo ali recebendo bastante informação para que ele possa funcionar de maneira adequada. Informação, recebendo bastante nutriente e com isso também colocando nutrientes ou resíduos metabólicos para fora para garantir que o sistema continue funcionando de maneira adequada. Então, quando a gente está... aqui eu tenho o GIF, né? A gente tem um exemplozinho aqui de uma característica do sistema nervoso, que é justamente essa transmissão de impulsos. A transmissão nada mais é do que uma inversão de carga de ânions e cátions. Não vou entrar nesse aspecto agora, porque é um aspecto mais de fisiologia muscular, de muscular, né? Mas é um aspecto bastante importante de entender que esse impulso elétrico nada mais é do que uma inversão de carga positiva e negativa, e essa informação está passando então aí em milissegundos por todo o tempo para o meu sistema nervoso, e ele está através disso gerando todas as minhas respostas, gerando, por exemplo, a minha capacidade de fala. Quando eu penso em falar algo, ele está organizando e já mandando esses impulsos, e esses impulsos são traduzidos na forma de vogais e palavras que fazem, teoricamente, sentido para quem está aí escutando. E essa comunicação, um neurônio consegue se comunicar com outro neurônio e também com outras células através de sinapses. A gente tem basicamente dois tipos de sinapses. Uma sinapse elétrica, que ela acontece justamente quando tem um espaço muito pequeno, um espaço que a gente não consegue nem visualizar, tá? E nessas situações acontece então uma sincronicidade. O potencial de ação passa dessa célula para a célula seguinte. Mas a grande maioria das sinapses, elas são químicas, ou seja, eu tenho aqui também uma célulazinha. Nessa célula eu tenho um espaço que eu vou chamar de fenda sináptica. Nesse espaço ele é liberado então alguns neurotransmissores, que são moléculas químicas, que vão interagir com
a receptores localizados na membrana pós-sináptica e através desses receptores vai gerar uma determinada tipo de resposta, seja, por exemplo, passar um novo potencial de ação, seja, por exemplo, ficar aí com essa informação sensorial, tá? Seja, por exemplo, gerar um determinado tipo de resposta, um novo potencial de ação, ou às vezes estimular a contração muscular. Então, só para que a gente entenda, isso aqui é um axônio que está lá espalhado. Aí no axônio está tendo aqui a inversão de carga elétrica, está chegando esse impulso. Esse impulso ele estimula com que essas vesículas, que os neurotransmissores, a maioria fica armazenado dentro dessas bolsinhas, dessas vesículas, e estimula, o potencial de ação chega, estimula com que essas vesículas sejam liberadas na fenda sináptica, e aí na fenda sináptica elas são, então, elas vão interagir com os receptores que a gente tem aqui do outro lado e gerar um determinado tipo de padrão de resposta, tá? Por que é importante entender isso? Porque na parte de farmacologia tem alguns fármacos que vão trabalhar justamente nesses receptores, impedindo que a informação passe, por exemplo. A gente tem aquelas células da glia que a gente comentou um pouquinho antes. Por exemplo, os astrócitos, eles têm uma função importante de limpar a fenda sináptica. Então, garantir que não fique nenhum excesso de neurotransmissor aí localizado dentro da fenda sináptica, para que não dê uma resposta inadequada. Então, os astrócitos têm essa função de regular, por exemplo, também a quantidade de íons, fazer essa limpa de neurotransmissores que possam ficar em excesso, para garantir que o funcionamento do meu sistema nervoso seja o mais adequado possível. Tá, aqui é um resuminho, chega o potencial de ação lá no terminal axônico, vai ser liberado o neurotransmissor na fenda, que é chamado também de exocitose. Esse neurotransmissor vai interagir com o receptor na membrana pós-sináptica, que vai desencadear uma cascata de reação, e o excesso de neurotransmissores vai ser reabsorvido e decomposto, ou então guardado novamente nessas vesículazinhas, tá? Então, a ideia geral dessa primeira aula, desse primeiro momento, é isso. É entender essa função do sistema nervoso de captar a informação sensorial, integrar essa informação e gerar um determinado tipo de resposta. A comunicação entre neurônios e entre neurônios e outras células, por exemplo, uma célula de musculatura lisa, é através das sinapses. As sinapses elas podem ser elétricas ou sinapses químicas. Então, a informação de um impulso chega nos dendritos, a soma vai decidir ali, a parte do corpo celular, vai decidir se vai mandar ou não o impulso. Se ele decidir mandar o impulso nervoso, ele vai passar ali pelo axônio até chegar no botão sináptico, onde vai ter, então, a sinapse, tá? E um outro aspecto que é a substância branca e a substância cinzenta. Substância cinzenta, onde eu tenho os corpos do neurônio, por exemplo, na região cortical mais externa, e substância branca mais internamente, que são esses prolongamentos de axônios aí, que são envoltos pela bainha de mielina, por isso que ele tem a cor branca,